Olá, crianças, tudo bem com vocês? Que maravilha! Então, eu estou morrendo de saudade de cada um de vocês, pedindo a Deus que tudo isso passe logo para que a gente volte a se encontrar, mas por enquanto nós ainda vamos ter que continuar dessa forma, assistindo aulas online, tá bom? Antes de iniciar a nossa aula, eu gostaria de compartilhar com vocês um versículo que está lá no Salmo 111, versículo 10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Essa palavra diz, ela é bem clara, que diz que o temor do Senhor, quando a gente teme ao Senhor, isso é o princípio da sabedoria. E todos que cumprem os preceitos do Senhor têm bom senso. Essa é uma orientação para nós. Se nós quisermos ter bom senso e termos sabedoria, qual é o princípio? Temer ao Senhor. Então vamos orar pedindo a Deus que nos dê sabedoria, primeiramente temor ao Senhor, para que a gente possa aprender tudo de acordo com a sua vontade, tá bom? Vamos fechar os olhinhos e vamos agradecer ao Papai do Céu, pedir a Ele que nos oriente e nos ilumine. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, quero te louvar, agradecer por esse momento, ó Deus, e pedir a Ti, Senhor, que o Senhor nos dê temor somente a Ti, ó Pai, para que nós possamos ser sábios, para que nós possamos ser cada dia, Senhor, obedientes a Ti, ó Pai. Abençoa a vida de cada criança que está em casa nesse momento, Senhor, vai guardando, vai curando, ó Deus, e vai livrando, Senhor, de todo o mal. Dê sabedoria a cada um, Pai, de tudo que for ministrado aqui nessa aula, que fique guardado, Deus, em suas mentes, ó Pai. E em nome de Jesus, ó Deus, cada uma dessas crianças possam ser abençoadas, ó Pai, juntamente com sua família. Então, obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá? Hoje nós vamos dar início à nossa terceira unidade, o segundo bimestre, tá bom? No nosso livro, na página 66 e 67, nós temos aqui, ó, a abertura da unidade. Nessa abertura, nós temos como título Não ao Trabalho Infantil. Se vocês observarem aí na imagem de abertura, nós temos a imagem de duas crianças. Uma delas está puxando um carrinho e a outra está puxando também um carrinho. Só que há uma diferença. Vocês conseguem visualizar que diferença é essa? Nas duas crianças puxando um carrinho, se olhar direitinho a gente consegue observar. E aí? Descobriram? Isso mesmo. Na imagem aqui, ó, da direita, a criança está puxando um carrinho de brinquedo. E na nossa imagem da esquerda, a criança está puxando um carrinho, mas não é de brinquedo. Essa criança está trabalhando. E aí tem tudo a ver, ó, com o tema da nossa unidade, não ao trabalho infantil. Dentro desse tema aqui, nós vamos estudar um gênero textual. Gênero textual, professora, mais um, isso mesmo, mais um gênero textual. Nós vamos estudar o gênero textual relato jornalístico. E esse relato jornalístico tem como tema aqui, como título, o dia de um pequeno trabalhador. Mas antes de nós lermos esse texto com esse título, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a jornalista que o escreveu. Quem escreveu esse relato foi a jornalista e escritora Rebecca Christie. Essa escritora passou mais de um ano viajando pelo Brasil
para conhecer a diversidade do povo e da cultura brasileira. Então essa escritora Rebeca, ela passou mais de um ano viajando pelo Brasil porque ela queria conhecer a diversidade, conhecer a cultura, queria conhecer como era o povo brasileiro. E aí esse texto que nós vamos ler logo em seguida é um desses relatos que foram publicados por ela no livro Redescobrindo o Brasil, onde ela conta muitas experiências dessa viagem que ela fez, tá bom? Então vamos lá. Eu falei para vocês ainda há pouco que nós vamos estudar um gênero textual que se chama relato jornalístico. Vamos conhecer um pouco desse gênero? Diz assim, ó, o relato jornalístico é um texto de forma escrita e geralmente ele é veiculado em jornais, em revistas, em periódicos. E esse texto ele tem como objetivo relatar uma notícia ou acontecimento do cotidiano ou eventos mundiais. E esses relatos, eles seguem a norma padrão da nossa língua, a norma culta. Então, são textos que são veiculados, que estão em jornais, em revistas, em periódicos, e eles trazem o quê? Notícias do nosso dia, relatos das coisas que acontecem no dia a dia, onde a gente mora e pelo mundo. E como é um relato jornalístico, ele não pode estar escrito na forma coloquial, a gente não pode escrever do jeito que falamos. Então tem que ser na norma padrão, na norma culta, sem erros ortográficos e sem palavras que usamos no dia a dia, ok? Então vamos lá para a frente. Na nossa primeira leitura aqui da unidade, nós vamos ler esse relato que tem como título O Dia a Dia de um Pequeno Trabalhador. O dia a dia de um pequeno trabalhador. E diz assim, acompanhe comigo aí no seu livro, na página 69. Encontrei Francisco Nunes, 12 anos, em um terreno baldio de Marabá. Ele estava em férias escolares. Para ele e sua família, significava mais tempo para ajudar na olaria. Olaria é um local onde se constroem coisas de barro, tijolos, telhas, cerâmicas, vasos de barro, essas coisas. Então ele estava lá com seus pais, ajudando lá na olaria. Magro, franzino, mas sorridente. Francisco era mais um dos 4 milhões de pequenos trabalhadores que o Brasil contabilizava em 2000. Durante o ano letivo, ia à escola pela manhã e trabalhava na parte da tarde. Nas férias, Francisco começava a trabalhar às 6 da manhã. No sábado, ia cedo para a olaria e ajudava até quando o corpo permitia. Vocês observaram esse parágrafo? Diz que Francisco, quando não estava de férias, ele ia para a escola um horário, no outro ele trabalhava na olaria com seus pais. Quando estava de férias, o que ele fazia? Trabalhava desde cedo até o seu corpo não aguentar mais. Diferente, não é, de vocês? O que vocês fazem nas férias? Brincam, se divertem, passeiam. Francisco era diferente. Passava o dia inteiro trabalhando. O dia todo ele não aguenta, explicou a mãe, Maria das Graças Nunes. Por causa do trabalho pesado, Francisco tinha dor nas costas e no peito. Ele não é sadio, disse ela. Francisco não tinha força para remover o barro com a pá. Por isso, só ajudava a amassar e carregar no carrinho de mão a matéria-prima do tijolo. O grande acha pesado, para o pequenininho assim, mas pesado é, disse o pai, Manuel José Neto, desde 1994 no Pará. O garoto moldava com perfeição os tijolos de 2 furos. O que ele faz é bem feitinho, elogiava Manuel, melhor que o dos outros. Olha só o pai dele, como era que falava dele. Ah,
quem era grande reclamava que o serviço era pesado. Imagine Francisco, que era apenas uma criança. Mas ele trabalhava bem direitinho, ele fazia os tijolos bem direitinho. O pai dele falou isso. Quando o vizinho emprestava a maromba, uma máquina de fazer tijolos, Francisco assumia um corte. Na olaria da família, a produção era manual, ou seja, eles faziam tudo com a mão. Só faziam na máquina quando o vizinho emprestava essa máquina chamada de maromba. A maromba custa no mínimo uns R$1.500. Não temos dinheiro para comprar uma, disse a mãe. O forno que cozinha o tijolo esfriava um pouco e Francisco ia ajudar o pai a retirar as peças prontas. Nos pés, sempre descalços, o garoto punha um chinelo de dedo para subir na pilha, de onde o calor ainda se desprendia. Era fácil a vida de Francisco? Não, né? Continuando a leitura. Transportar tijolos era uma das atividades mais cansativas do dia, que Francisco realizava sem reclamar. Olha, Francisco fazia tudo sem reclamar. A família produzia cerca de 5.000 tijolos diariamente, segundo o pai. O garoto também ajudava a empilhá-los com a mãe ou qualquer outro adulto que estivesse executando a tarefa. Se tinha aula, Francisco almoçava em casa. Nas férias, o que é que Francisco fazia? Comia na olaria com os outros trabalhadores. Na marmita, arroz e feijão. Tinha vergonha da refeição simples, queria que tivesse carne. Gente, olha que coisa triste. Francisco trabalhava o dia inteiro na olaria, não tinha tempo para brincar e nem ia para casa almoçar, almoçava lá mesmo, e na marmita dele tinha apenas arroz e feijão. E ele tinha vergonha. Às 18 horas, mãe, filhos, irmãos e o vira-lata Pitbull seguiam para casa a 1 quilômetro da olaria. Era perto a olaria da casa deles? 1 quilômetro. Quanto é que mede 1 quilômetro em metros? 1 quilômetro tem quantos metros? 1.000 metros. Era muito longe. Para ir a pé, de carro talvez seja pertinho, mas a pé é bem longe. Às vezes, Francisco voltava de bicicleta. Durante o ano letivo, era hora de fazer lição de casa. Nas férias, ele gostava de ler gibi e brincar. Ele tem uma caixa cheinha de brinquedos, contou a mãe, mas só de noite pega neles. Então, Francisco trabalhava o dia inteirinho e só à noite conseguia pegar nos brinquedos. Eu fico imaginando que quando Francisco pegava esses brinquedos, tadinho, não dava nem tempo de brincar direito, que já caía no sono. Francisco dormia numa rede, no mesmo quarto que a irmã Cristiane. Preferia ter uma cama, mas a família não podia comprar. Muitas vezes, ele ia dormir se queixando de dores no corpo. Olha o que Francisco falou. Fico cansado arribando o tijolo. Gosto não, é ruim demais, pesado. Coitado de Francisco. Dos 7 filhos de Maria das Graças, só 2, que já são adultos, não trabalhavam na olaria. Todos sacrificaram parte da infância para sustentar-se. Caçula da família, Francisco era um dos poucos que ainda estava na escola. 4 já tinham largado os estudos. Eles estão todos atrasados, disse a mãe. Não podem estudar, precisam trabalhar. Francisco, ela disse que queria manter na escola. A gente está pelejando, afirmou. Ele tem memória boa, disse o pai. Quem sabe dá para ele estudar e arrumar um empreguinho. Então, dos irmãos de Francisco, grande parte já tinha largado os estudos. Por quê? Porque precisava trabalhar. Mas o pai e a mãe disseram que estavam pelejando, estavam tentando fazer com que Francisco continuasse na escola. Quem sabe ele não conseguia arrumar um empreguinho. No domingo, o garoto não dava expediente. Podia então dedicar-se
ao que ele gostava de fazer, que era o quê? Jogar futebol, nadar nos rios e brincar de pebolim. Seu sonho era ser jogador profissional, como Edmundo. Durante o dia, quando o pai não estava olhando, juntava-se aos primos para jogar bola. Tem hora que eu saio para brincar e o pai vai atrás dele. Olha o que Francisco falou. Tem horas que eu saio para brincar e o pai vai atrás dele. Se ele não for, então eu passo o dia lá brincando, Francisco contou. Seus primos não trabalhavam e Francisco dizia assim, queria viver como eles, sem trabalhar. E aí nós temos o final dessa história, desse relato que essa jornalista fez sobre a vida de quem? Francisco. E então, gostaram do texto? Mas vamos aqui analisar um pouquinho o texto, tá bom? Quando nós vemos lá no título, que diz assim, o dia a dia de um pequeno trabalhador. Nessa frase aí, o dia de um pequeno trabalhador, nós temos um adjetivo. Lembram dos adjetivos que nós estudamos já? O que é adjetivo? É a palavra que dá uma característica aos substantivos. Quem é que está sendo caracterizado aí? Qual é a característica que está se dando? Pequeno é uma característica de quem? Trabalhador. Mas olha só, o que é que nós podemos observar aqui? A posição do adjetivo, quando ele está ali na frase, dependendo da posição que o adjetivo se encontra, esse adjetivo vai interferir na construção do significado dessa frase. Por exemplo, aí, observe. Na primeira frase nós temos assim, o dia de um pequeno trabalhador. Esse adjetivo aí, pequeno, nessa frase, está se referindo a uma criança que trabalha. Quando eu falo assim, um pequeno trabalhador. Pequeno é uma criança, é alguém que é pequeno, uma criança pequena que está trabalhando. E na outra frase, se eu disser assim, o dia de um trabalhador pequeno. Então, esse pequeno aí da segunda frase está se referindo a um homem de pequena estatura, a um homem baixo. Viram como muda? Dependendo do lugar que o adjetivo ele se encontre, ele vai mudar, vai interferir no significado ali da frase, na construção da frase. Então, duas coisas que a gente pode observar. Primeiro, essa questão aí do adjetivo, quando ele se desloca de um lado ou para o outro, na frase ele tem esse papel aí, esse poder de interferir na construção do significado da frase. E a outra coisa que nós podemos observar é a questão do regionalismo. Professora, o que é isso agora? Regionalismo diz aqui que são as expressões que são usadas e que não são comuns em todo o país. Por exemplo, aqui na nossa região, no Nordeste, nós falamos de um modo muito peculiar, muito próprio nosso, que as pessoas que moram lá na região Sudeste talvez desconheçam, ou muitas vezes desconheçam. Por exemplo, quando nós falamos assim, oxente, quem mora lá no Sudeste, no Sul, acha super estranho a gente falando assim, oxente, Ave Maria. Não é estranho para quem mora lá no Sudeste? Outro exemplo, quando a mãe dele falou no texto, a gente está pelejando. Isso é uma questão regional, peleja, de estar ali lutando, batalhando para que ele conseguisse estudar. E outra, quando Francisco fala assim, fico cansado arribando tijolo. Gosto não, é ruim demais, pesado. Arribando. Há pessoas que não conhecem o significado dessa palavra arribando. Talvez você aí não conheça. Alguém sabe o que é arribando? Se você acertou, parabéns. Quem não acertou, olha só. Arribando significa levantando tijolos. Então, essa é uma questão regional. Há palavras que nós só falamos aqui e há palavras que são faladas em outras regiões e que nós não conhecemos, tá bom? Então, vamos lá. Para casa, vocês vão responder
as atividades da página 71, 72 e 73, que é a compreensão do texto, tá bom? O estudo do texto. E vão fazer no seu caderno uma produção textual. O que é que você vai fazer no seu caderno? Você vai fazer um relato jornalístico. Você vai escolher um desses temas aqui e fazer um relato jornalístico. O tema 1 é trabalho infantil e o tema 2 é desmatamento. Você vai escolher um desses dois temas e você vai escrever o seu relato jornalístico. Faz de conta que você é um jornalista e agora vai escrever o seu relato. Boa sorte, boas atividades, que Papai do Céu possa abençoar você e até a próxima. Um beijo!